Uma saudação a todos e a todas. Essa semana vamos começar despretensiosamente uma leitura reflexiva conjunta acerca da obra de Krishnamurti. Não para visualizarmos a pessoa, mas sim para tentarmos nos enxergar de uma forma melhor. Ele, um grande auxiliar, disse, como diria Cícero, o grande palestrante não é aquele que faz com que as pessoas saiam pensando nele, mas aquele que faz com que as pessoas saiam pensando nelas. E aqui nesse livro da Krishnamurti, o Libertador da Mente, ficou interessante um trecho, o homem e seus desejos em conflito. O autor vem tratar exatamente sobre a questão da meditação. E ele diz que a menos que a pessoa comece por estar cônscia de si próprio, tanto da parte consciente como da inconsciente, a menos que perceba seus próprios motivos, conflitos, angústias, seu sentimento de culpa, suas ansiedades e desesperos, qualquer forma de meditação, contemplação ou oração só pode levar à auto-hipnose. A pessoa pode ter visões, porém estas são apenas a projeção de seu próprio condicionamento. O cristão verá Cristo e o hinduísta seu Deus especial. Que mais uma vez ele consegue fazer um tipo de reflexão que toca profundamente o ouvinte, no sentido que, de fato, nós muitas vezes não queremos nos perceber. De fato, nós muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós não queremos nos observar de verdade. Quantas vezes nós não saímos orando repetidas vezes, seguindo um terço, cantando, ou seja, mantendo a mente em atividade, exatamente para nos desviarmos de olharmos com sinceridade para nós mesmos. Quantas vezes nós fechamos os olhos ou caminhamos olhando para um problema com os nossos ideais, com as nossas preconcepções, nossos preconceitos, e que na verdade nos auto-hipnotiza, nos auto-engana, porque na verdade tem algo que, se nós retirássemos esses preconceitos, essas preconcepções, essas conclusões, tem muita coisa para ser vista por nós, para ser enxergada. E se nós trabalhássemos de fato desse jeito, se eu trabalhasse comigo desse jeito, me compreenderia, me observaria de verdade, consequentemente eu não teria julgamentos. Porque o julgamento vem da memória, vem da comparação, vem do passado. Eu teria uma observação franca, clara, sobre as minhas questões. Por que não olhar diretamente para os meus problemas, para os desafios do presente, simplesmente mergulhar neles, identificar as questões, compreender as questões, me perceber, olhar para cada coisa que está acontecendo comigo, dentro de mim, descobrir as causas que estão tendo como efeito a ansiedade, o medo, causas que às vezes, quando se observa que nós estamos aqui como uma parte dentro de um todo que está funcionando, vamos de fato enxergar
que não queremos ser passageiros, que não queremos ser esquecidos, que não queremos também ser lembrados por situações que nós julgamos negativas, mas apenas por situações que nós julgamos que seriam bem aceitas pelas pessoas, que na verdade é um padrão de codependência, é uma dependência dos outros, da ideia dos outros, e na verdade é o nosso ego, porque como é que nós vamos saber de fato o que os outros gostam, o que os outros querem, se eles mesmos também não se entendem com profundidade e vivem fugindo? Essa reflexão que ele continua e fala que não só para meditar, mas também para viver plenamente, que é livrar-se da carga da ansiedade, da incessante batalha da esperança e do desespero. É essencial a pessoa conhecer a si própria. E esse autoconhecimento requer especial atenção. Uma atenção em que se observa sem avaliar. Isto é, vê-se o que se está pensando realmente, sem condená-lo ou julgá-lo. Aí ele, Krishnamurti, diz, né, que aí dessa maneira nós poderíamos nos ver, por assim dizer, como um espelho, sem pensamento. E aí é uma visão profunda. Viver querendo agradar os outros, viver pensando qual é a opinião dos outros, viver buscando aceitação, viver deixando de ser nós mesmos para sermos um ego que é todo social, que é todo a visão dos outros, e pior, que não é real, é toda a visão do que nós achamos que os outros acham, quando na verdade nós não nos entendemos em profundidade, porque nós vivemos fugindo, porque nós não nos percebemos. Desde os simples acontecimentos do cotidiano, passamos o dia em comparação, em olhar para os olhos dos outros, em esperar o aplauso ou a condenação dos outros, fugindo. Daí a necessidade imperiosa de uma meditação constante. E como é difícil ficarmos perto de nós, nos observarmos sem preconceitos, sem preconcepções, sem julgamentos, já que os julgamentos são só memória de fases de nossas vidas que não trazem uma compreensão adequada de nós, fases das nossas vidas em que nós estávamos muito envolvidos na codependência, nos padrões de conformidade, no sentido de querermos ser o que os outros querem que nós sejamos. E na verdade é a projeção do nosso ego, no sentido que traz uma reflexão acerca do que os outros pensam, porque ele quer se afirmar. Contudo, é vazio, é apenas uma imagem, é algo que não constrói essa evolução humana respectiva. E ele trata de um trecho sobre uma flor. Ele diz: sabemos que uma flor, no sentido botânico, é o seu próprio nome, a própria espécie, etc. Mas raramente olhamos uma flor não botanicamente. A maioria de nós não tem interesse, nem paciência, nem capacidade para olhar e escutar, com o espírito livre das aflições e tormentos do passado, sem projetar as coisas que experimentou e que corrompem a percepção. Para conhecermos a nós mesmos, precisamos de atenção sem escolha. Devemos ser capazes de olhar e escutar sem interpretação. E ele continua dizendo exatamente que para irmos muito longe,
precisamos começar com o que está muito perto, ou seja, o que está mais perto de vós sois vós mesmos.